sempre. Agora, vocês imaginem se a gente tivesse desistido porque ouvimos as críticas. Se a gente tiver sucesso nas nossas pretensões de conseguir que o PCC e o Comando Vermelho sejam designados como organizações terroristas, talvez os impactos disso para a vida dos brasileiros sejam maiores e mais duradouros do que o efeito da Magnitsky. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Que eu trabalho, é para isso que a gente trabalha. As pessoas pensam que é muito a cabecinha muito pequena, a Magnitsky, não sei o quê. Tem muito fruto a ser colhido também, o que me leva a um ponto das pessoas instáveis. Quando a gente começou aqui o trabalho nos Estados Unidos, era todo mundo, hahaha, kkk, Eduardo Bolsonaro, kkk, Paulo Figueiredo, tic-tac. Aí vieram os resultados, né? A gente não trabalhou pelas tarifas, corrigindo a bobagem que a Globo News falou, e vocês que assistem o programa sabem disso, mas a gente trabalhou até pela retirada das tarifas, mas trabalhamos ativamente para as sanções de visto serem impostas, para a investigação da seção 301 ser aberta, as sanções de visto, aliás, que todas continuam em vigor. E claro, vieram também as sanções Magnitsky e Alexandre. Mas acima de tudo, a gente abriu um canal de diálogo e de avanço de uma agenda que é a nossa agenda, com os Estados Unidos sendo uma força para o bem e não uma força para o mal. Veio a Magnitsky para o Alexandre, e era e continua sendo impossível prever quais eram e quais seriam as consequências desse terremoto para o sistema. A gente sabe, por exemplo, que o Barroso, outrora o poderoso ministro militante de esquerda, renunciou em decorrência justamente do nosso trabalho. Sabemos que a gente sabe que hoje boa parte das tensões do escândalo, do maior escândalo do Brasil, do caso Master, foram agravadas ou até mesmo surgiram pelas pressões da Magnitsky. Ora, o Alexandre passou a ter uma relação simbiótica com o Banco Master porque o Master deu guarida a ele. Enquanto isso, teve uma briga enorme com o André Esteves do BTG, senhor dos exércitos, a gente vai falar dele daqui a pouco, porque o André Esteves disse que ia obedecer a Magnitsky. Acho que vamos falar do André Esteves no outro dia, não hoje. Por uma questão de tempo. E porque a gente ainda vai falar do Darren Beattie. Isso fez com que o Alexandre ameaçasse o André Esteves. E eu sei dessas informações e sei exatamente onde é que foi que a coisa azedou de vez. Azedou depois que o Alexandre ameaçou o André Esteves e aí a gente começou a ver a Globo mudar de lado. A Magnitsky criou pela primeira vez leverage. Quem entende aqui de negociação sabe o que é leverage. A tradução direta é alavanca. Mas uma alavanca de negociação para a direita brasileira, o que nunca tinha acontecido até então, desde a saída do presidente Bolsonaro. E sem isso, a candidatura do Flávio Bolsonaro teria sido impossível. Então a Magnitsky era parte fundamental da estratégia de tornar a candidatura do Flávio possível. Ela serviu para desestabilizar um sistema que estava absolutamente consolidado e confortável e nos deu vantagem valiosa para a negociação. E, de fato, as reações são imprevisíveis porque a gente não consegue controlar a relação em cadeia. Ninguém nunca imaginava que isso fosse causar uma briga entre o Alexandre e o André Esteves. Até cheguei a falar no programa da tensão entre o Alexandre e os banqueiros. Mas ninguém podia imaginar que a consequência disso fosse um escândalo no setor bancário brasileiro. É assim mesmo, quando você destrói um pilar de um prédio, às vezes o prédio vai cair em outro lugar. Porque você não controla todos os vetores. Mas quando as sanções ao Alexandre foram suspensas, e eu digo aqui com cuidado as palavras, né? As sanções financeiras ao Alexandre foram suspensas. E por que eu digo com cuidado? Porque eu digo que são sanções financeiras, porque a lei Magnitsky contra o Alexandre não caiu. A gente usa esse atalho verbal, né? Mas eu sempre falo sobre a precisão das palavras. E o Alexandre, isso não é verdade, porque o Alexandre continua sendo designado como um violador de direitos humanos pelo governo dos Estados Unidos. As sanções financeiras, a inclusão dele na SDN List,
foi suspensa, significa que podem retornar a qualquer momento. Não porque o Alexandre, eles reconheceram o erro, mas porque eles disseram que naquele momento aquilo não era condizente com os interesses externos dos Estados Unidos, leia-se lobby do Lula e lobby do Joesley Batista. Né? Ou seja, o Lula faz lobby para traficante e também faz para tráfico de drogas. E mas é óbvio que quando as sanções financeiras foram retiradas, isso representou um revés para a gente. E aí voltam as chacotas, as ridicularizações. Eu perdi um número de apoiadores muito grande, claro que perdi, houve um baque no número de apoiadores. Aí, no entanto, a gente continua com o trabalho. 2 semanas atrás eu estava em Washington, na semana que vem lá vou eu de novo a Washington, e o trabalho continua sempre com o mesmo empenho de sempre. Agora, vocês imaginem se a gente tivesse desistido porque ouvimos as críticas. Se a gente tiver sucesso nas nossas pretensões de conseguir que o PCC e o Comando Vermelho sejam designados como organizações terroristas, talvez os impactos disso para a vida dos brasileiros sejam maiores e mais duradouros do que o efeito da Magnitsky. Só a ameaça de que isso possa acontecer já movimentou o sistema de uma forma absurda e tem muito a ser feito. A gente vai falar sobre isso na próxima pauta. No final das contas, meu recado para as pessoas, a gente vai falar agora da visita do Darren Beattie ao Brasil e ao Bolsonaro, mas eu quero dizer o seguinte, que no final das contas as pessoas precisam entender que tem muita coisa acontecendo sem se emocionar, as pessoas têm que ser mais resilientes. A política não é um jogo para emocionado nem para curto prazo. Um fator comum da biografia dos grandes homens é que eles não desistem, os homens grandes são resilientes. O Churchill faz um discurso famoso, Winston Churchill, eu sempre cito ele aqui, em meio a uma Europa ocupada, a uma guerra em que o Império Britânico estava lutando praticamente sozinho junto aos seus territórios, ele disse: nunca ceda, nunca ceda, nunca, 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 em nada, grande ou pequeno, importante ou trivial, nunca ceda, exceto as convicções de honra e de bom senso. Nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente avassalador do inimigo. Nunca. Olavo dizia: não parar, não precipitar e não retroceder. Quem está junto apoiando nas vitórias, mas nas derrotas, se esconde, critica sem sair do sofá, não é um aliado muito valioso. Tá? E eu quero falar sobre os novos desdobramentos, sobre a visita do Darren Beattie em seguida. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença
e não me deixe sozinho.